Bom, pessoal, assim, ó, seguinte, cara, tem o seguinte cenário, eu vou botar no gráfico diário, nesse USDCHF aqui, que é o dólar versus o franco suíço, ok? Então, vou colocar no gráfico diário, vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Todas as marcações de fundo e topo relevantes pelo gráfico diário, depois no 4 horas, lembra, tem que fazer a historinha acontecer, a narrativa de mercado. Agora a gente sabe que esse ativo está se movimentando uma alta, ok? Ele estava vindo de uma baixa que agora ele fez, dado um tempo gráfico maior, um choque, boss, mais um boss agora aqui. Então ele está na estrutura, galera, se liga. Atualmente ele está na estrutura de alta, ele está indo para cima, tá bom? Então, cara, operar vendido é suicídio. Eu só tenho aqui uma estrutura de baixa não, de fundo, vamos lá, definida. Quais são aqui pelo gráfico? Eu tenho esse fundo muito bem definido, porque ele vem aqui, papum, plaus, quebra, faz um boss em sequência, né? Ele está vindo de uma alta, então tudo que ele quebra para cima é boss, o que não pode quebrar é fundo, tá? Ele até vem aqui e marca aqui, ó, e faz esse meio que como se fosse um choque falso, mas não é, ok? Então, agora ele vem e quebra esse topo principal. Se ele vai continuar subindo, eu não sei. Eu sei que aqui em cima tem uma região onde o preço pode parar e daí ele começar a reverter aqui, quebrar e fazer o choque primeiro. Depois, o boss em sequência. Aí sim eu vou ter uma estrutura de topo para mim pensar em vender. Lembra? Vai mais para frente, você vai aprender a unificar tudo isso aí. O preço, que é o que eu estou mostrando agora, com a manipulação e com o volume, para daí entrar na operação, ok? Então é isso, galera. Seguinte, a única coisa que eu tenho bem definida aqui é uma região de fundo, para mim um possível trade na compra. Fora isso, não tem nada para fazer. Aqui é arriscar a venda, é arriscar comprar seguindo a grande manada, né? Então a gente não faz isso. Ah, vamos lá para um gráfico de 60, vamos entender um pouquinho mais aqui. O que eu tenho aqui, o desenho do preço, tá? Antes até aqui daria para se imaginar que eu tinha aqui, ó, eu tinha esse topo e esse fundo aqui. Aqui e aqui. Mas não era esse lá de baixo, né? Então tinha essa estrutura. Agora ele vem e rompe, ó. Tá vendo que ele rompe? Então aqui, ó, eu poderia ter esse topo. Que daí ele expandiu para cima. E daí eu teria aquele fundo lá de baixo, ó. Tá vendo que aqui eu tenho que marcar mais um fundo aqui? Para uma possível volta do preço nessa região. É que eu só estou marcando, tá, galera? A gente só vai usar isso como correlação, depende da estrutura que ele vem. Se ele vem numa estrutura assim, ó. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho desse topo até esse fundo aqui quando ele for validado. Daí, então, exclui, exclui, exclui. Então, não serviu de nada essas marcações. Sendo que a gente opera a estrutura atual. Lembra a última pernada que importa? Então, qual que é a última pernada que importa aqui? Vamos desenhar junto com o gráfico, ó. A última pernada que importa é essa aqui. Essa última pernada aqui, ó. Essa daqui desse fundo até lá. Qual é a referência que eu tenho? Só de fundo, como eu falei. Eu só tenho esse fundo aqui muito bem, mas bem feitinho mesmo, por causa de quê? Vamos lá. Por causa de que eu tenho aqui? Por que está muito bem construído esse fundo? Porque ele vem aqui embaixo, ó, toca várias vezes aqui, daí ele vem e faz o choque. Primeiro choque e já faz um boss em sequência. Qual é? Aqui, ó. Choque, boss e boss e vai. Então esse fundo é o melhor ponto, tá? Dado o preço com análise de SMC junto para validar a região, é o melhor ponto para pensar em compra. Tem que aguardar de que aqui acontecer. Lá nas aulas de manipulação você vai entender o que é essa primeira fase aqui, que é a indução. Depois, criou liquidez, beleza. Capturou, beleza. A partir daqui, desse ponto, a gente pode comprar. Claro que eu estou fazendo isso num cenário que ela vem e faz exatamente em cima da região. Às vezes ele pode vir fazer aqui já. Ó. Aqui, manipulou, induziu, capturou e aqui já dá o trade, entendeu? Então tem que ter aquelas fases da manipulação na jogada. Agora, pensar em vender, exatamente aqui, cara, não. Porque olha só os indicadores de volume. Estão fortes, muito fortes. Você vai aprender no módulo de volume a ler tudo isso aqui, tá? Ó, a onda, o esforço versus o resultado. Como é que é o esforço aqui? Daqui desse ponto ele subiu bem forte, então bastante esforço, beleza? Então, a única região que eu tenho aqui definida ainda é esse fundo. Eu não posso simplesmente pegar e vir e marcar a ferramenta de FIBO aqui, ó. Pegar aqui a ferramenta de FIBO e botar lá naquele topo lá, ó.
não é um topo. O preço nem recuou. Ele nem faz uma volta assim para ser definido um topo. Lembra nas aulinhas básicas de análise gráfica? Isso nem é um topo. O preço só está subindo, subindo. Ele deu uma paradinha aqui e foi. Então isso tudo é uma pernada de alta. Ainda não desceu o suficiente para aquilo ali ser um topo. Quando que isso aqui vai ser um topo verdadeiro? Quando ele vir pelo menos fazer um choque, tá? Fazer um choque. Por que choque? Porque ele está subindo. Quando ele vem e faz essa quebra, tá? Ele faz essa quebra aqui, aí sim ele está definido como um topo. Eu posso daí usar a ferramenta de FIB e marcar. Mas enquanto isso eu não uso ela para mim definir pontos de venda aqui para cima. Nem a pau. E essa linha que foi rompida eu deleto. Agora eu só tenho que trabalhar com esses fundos aqui. Enquanto que não tiver topo eu não marco nada, eu vou por um próximo ativo e vou lá e analiso um próximo ativo. E é assim que funciona, galera. A gente só vai fazer trade quando a estrutura toda, o desenho a receita do bolo já está ali, todos os ingredientes. A gente já fez o bolo e enfornou. Agora basta tirar o bolo e botar a cerejinha em cima do bolo. O que é a cerejinha em cima do bolo? É fazer de fato o trade. Então o bolo ele não está, ele está sendo ainda construído o bolo. É aí que eu quero que vocês entendam. Calma, vai dar o trade, mas no tempo certo. Assim como construir um bolo leva tempo para fazer as misturas dos ingredientes, bater na batedeira, botar alguns ingredientes no liquidificador, botar farinha, botar ali, mexer bem para criar uma massa, fazer ali os recheios e tudo mais. Então aqui a gente está construindo um bolo. Você tem que ter paciência e tem que ter, vamos lá, uma palavra, qual a palavra? Tem que ter paixão por isso aí, tá? Eu ia falar outra palavra, mas pode ser paixão. Tem que ter gosto por isso aqui, beleza? Por fazer o bolo acontecer. Se você fizer o que eu tô te falando e entender que você precisa ter prazer em construir isso aqui, o bolo, lá na ponta vai ter resultado, tá? Mas só vai ter resultado quem tiver paciência e querer fazer isso aqui acontecer. Siga lá pelota, como diz o outro, né? Vai para a próxima aula aí.